como uma empresa pode comunicar o seu propósito de forma eficaz para atrair esses jovens talentos que muitas vezes querem empreender, ter o próprio negócio, ficar dentro de casa trabalhando. Como as empresas podem atrair esses talentos com um propósito? Como esse propósito ele pode, de fato, virar uma cultura dentro da empresa? Para vocês dois. Não sei, eu até comentei lá um pouquinho atrás que, primeiro, eu acho que tem que dar muita transparência exatamente no propósito e cultura da sua empresa, sabe? Porque quando você divulga um pouco mais isso, né, o propósito está muito claro, né? É óbvio que nós estamos falando só, a empresa tem um propósito financeiro, sim, de negócio, de crescimento, de futuro, onde quer chegar. Só o fato de você falar, olha, hoje estamos aqui, mas nós estamos querendo chegar aqui, e é possível, desde que nós tenhamos aí uma consistência, etc., um pouco dessa transparência você tem formas de você comunicar, como de forma nós falamos, nas próprias redes sociais, você vai ter no teu próprio site, você tem que começar a trabalhar melhor isso, sabe? Hoje todo mundo busca, antes de pisar num processo seletivo, vai buscar informações da empresa, e a empresa tem que deixar mais transparente isso. E quando você fala atitudes sociais, quais são efetivamente? Demonstre um pouco mais. Porque às vezes fazem e não demonstram, sim, isso, não fazem nenhum marketing em relação a isso. Então o marketing é fundamental. Eu acho que o endomarketing, que nós estamos falando dentro da própria empresa para reter os talentos, como para você buscar talentos, eu acho que você tem que estar utilizando difundir esses valores, e às vezes os valores que você tem, que a empresa tem, que poderia estar mais à frente, né? Mais transparente para o mercado, entendeu? De trabalho, né? E eu acho que é isso. Tem outras dicas, né, que a gente pode falar das empresas que tem que se estruturar melhor, né? Para poder buscar até mesmo acolher, né? Acolher ambiente, né? Você fala, como que eu posso ter a divulgação? Divulga o ambiente teu, sim, de trabalho. Como que é teu ambiente de trabalho? Eu acho que isso mostra muito o que eu iria compartilhar também a respeito disso. Durante alguns anos eu levei meus alunos para viagens acadêmicas, né? E uma das visitas que a gente fez em São Paulo, eu fiz questão de levá-los lá porque eu admiro demais o espaço do Nubank. E no Nubank é um espaço extremamente propício a esse público. Então, já na área de baixo, ali nos Jardins, fica o prédio, né? No térreo, você entra e você já é convidado. Ninguém te convida, mas quer dizer, visualmente você entra e fala assim, meu Deus, o que é isso? Uma enorme piscina de bolinhas. E quem for lá visitar como visitante pode entrar na piscina de bolinhas. Então, acho que essa disruptiva forma, essa cocriação, essa apropriação que a geração Z, ela sente que tem dentro do business, e não assim, eu não sou só um fazedor, executor, eu sou participante, eu faço isso junto, eu cocrio, eu desenvolvo isso junto, faz todo sentido, e daí sim. Faz sentido a gente divulgar as instalações, divulgar o formato de trabalho, uma coisa potente, isso o marketing sabe disso, né, rede social ou não, uma coisa muito potente são os depoimentos, né, uma forma de formalizar de fato que experiência positiva e inesquecível eu tenho dentro dessa empresa que eu trabalho todos os dias, que pique eu tenho aqui dentro. Então, acho que são formas de divulgar e que não vão vender algo, mas vão levá-lo a constatar algo que ali você se enxerga, que ali você vê que tem a tua fala, tem a tua voz, te representa, né? Eu acho que isso é uma forma de buscar esse público, ter uma sala de descompressão, né? Porque é um público que sim vai se estressar rápido, porque ele tem um acúmulo de informações, ele trabalha tudo ao mesmo tempo, ele lê... E não é frescura, né? E não é frescura. Então, ele lê, ele ouve, ele processa, ele planeja, ele faz tudo ao mesmo tempo. Então, obviamente, a cabeça fica mais cansada. Então, ter esses processos dentro, né? Eu acho que faz muito sentido. Isso que você falou é tão interessante e é uma coisa para a gente pensar, né? Vamos tomar como exemplo o Nubank. De nada adianta ter uma piscina de bolinhas, uma recepção super receptiva que introduz, que estimula as pessoas a conhecerem. Já mostra eles são muito abertos, diferente. né? Isso mostra que é uma empresa diferente.
no episódio anterior que a gente fez com o Kim, a gente falou que excelentes profissionais, eles não têm medo de reter conhecimento. Sim. Né? Mas por que eu falo isso? De nada adianta a sua empresa ter ambientes de descompressão se a cultura organizacional for totalmente repressiva. Exato. Né? Se as gerações não souberem trabalhar uma com as outras, se um dos valores seus for família e os seus funcionários estão trabalhando até 7, 8 horas da noite, será que é um valor importante mesmo? Eu acho que não. Sim, a prática. Então, os valores, eles têm que conversar com o dia a dia da empresa. Sim. Né? Isso é o ponto principal. E aí, sim, alinhar coisas de arquitetura, coisas de design de interiores, que possam conversar com o propósito. Exato. E, consequentemente, com o dia a dia das empresas. Né? Exatamente. Você tem isso que você falou, muito interessante, né? Que nós estamos falando de grandes empresas ou médias empresas que têm a possibilidade de fazer ambientes, né? Ambientes que proporcionam, que estimulem determinadas características de inovações, de equipe, espírito enfim, de união. São valores importantes, né? Mas entendendo também, né, que nós estamos falando com um público também que às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo, tem muita empresa que não se preocupa com seus terceiros. Né? Então, empresas que não olham para os terceiros que estão dentro da empresa como algo extensivo dela, como uma imagem e reputação da própria empresa. Perfeito. Às vezes, uma empresa pequena tem lá não desmerecendo, uma pessoa que faz a limpeza, uma pessoa que está ali, né? E às vezes um jovem, né, que está ali, e muitas vezes não sendo bem tratado, sendo maltratado. Então, tudo isso é observado. Independente de qualquer coisa, você como colaborador de uma determinada empresa, você observa também certas relações. Eu tenho uma experiência própria, né? Por onde eu passei, um dos países que eu passei foi o Peru, e eu lembro muito bem que tinha, não vou falar, não precisamos citar em nome de empresa, que eu era presidente lá, mas enfim, o que acontecia? Você tem um classismo muito forte lá. Sim. No Peru. Isso eu estou falando porque eu vivi isso lá, os outros empresários, enfim, que a gente teve muitos contatos, nós discutíamos isso. Então, tinha essa diferença muito grande. Terceiro é terceiro, direto é direto, e você via jovens talentos que poderiam ser celeiros de talento para efetivar. Sim. É só uma questão de troca de posição. Né? E aí você via que você dava uma grande cesta de final de ano para um colaborador, e quem preparava essas cestas eram os terceiros que estavam dentro da empresa e não ganhavam nada. Sim. Ou ganhavam um kitzinho. Então, essas diferenças, né, não tenho a menor dúvida que prejudicam a cultura, né, que prejudicam o ambiente, que por mais que você acredite que não, você está formando uma equipe que você está tendo como a minha equipe principal, com pessoas que muitas vezes vão ter, não tem esse discernimento claro do que é a extensão da sua empresa. Vou dar um exemplo de distribuição e logística, por exemplo. Muitas empresas têm só um escritório com 5, 10 pessoas e tem a sua distribuição é terceirizada. E ele não está preocupado, muitas vezes, do que essas empresas estão atuando, se estão atuando de forma responsável, se não estão atuando de forma responsável, mas teu produto está indo lá. Teu produto está sendo entregue, está sendo vendido. Né? E a gente tem que entender isso, porque é algo que eu vivi também, né, durante minha longa carreira, que tem formas de você fazer isso. Óbvio que tem forma. Você tem um vendedor ou um motorista que está num caminhão lá na divisa com o Paraguai, Uruguai, ou na divisa com qualquer, ou está no interior ele é a tua empresa, sim, independente de ser terceiro ou não. Ou qual o senso de pertencimento que ele tem para ele te representar bem. Né? Se você não se preocupar com isso como parte da sua cultura, né, a gente sabe que você tem várias ferramentas para você atuar nisso, né, de senso de pertencer à sua cultura. Mas minha cultura aqui, os 5 que trabalham comigo, estão indo muito bem. Já desenvolvemos, nós temos uma fábrica que produz para nós compramos, enfim. Então, você vê, a empresa às vezes é considerada pequena, tem um faturamento grande, mas tem distribuidor, e você tem um jovem. Como que você atrai um jovem no interior para ser um distribuidor teu, por exemplo, ou um motorista, ou um vendedor teu que represente bem você? Exatamente. Eu não estamos nem falando de cargos de hierarquia maior, mas é fundamental essa pessoa te representar bem. Né? Entender, fala, poxa, eu estou representando um produto que tem responsabilidade, eles têm cuidado comigo, sabe? A pessoa faz um aniversário, né? Eu sempre cito isso como um exemplo, ele
não recebe uma ligação por parte de ninguém, entendeu? Às vezes quem cumprimenta ele é o parceiro dele que está ali do lado. Mas o chefe que está longe está muitas vezes nem preocupado. Então isso é o mínimo que a gente fala, que você pode dar vida, né, na relação pessoal, e isso interfere no resultado das empresas. Certeza. Então, quando a gente fala, de novo, volto um detalhe que eu gosto muito, que é a parte do ESG, tem essa preocupação. Por que as empresas estão preocupadas agora? Só falando um pouquinho e talvez abrindo um parênteses assim, em relação a ESG, né? Você hoje tem, as empresas da Bolsa de Valores são obrigadas a você demonstrar, né? Na prática, você ter transparência nos seus planos, né? E você demonstrar, hoje tem, obviamente, 3, 4 indicadores, quais são os indicadores que você está trabalhando no meio ambiente, enfim, está falando de água, energia, uma série de outras coisas, né? Não vem... Mas o mais importante que eu vejo, não só as empresas que estão na Bolsa de Valores, mas as empresas que não estão na Bolsa de Valores, que têm uma preocupação, que lá fora estamos falando, por exemplo, hoje, da questão do carbono, né? Então, estamos falando que sua empresa aqui tem, ou está trabalhando para isso, ou não está trabalhando para isso. Você vê, daqui a pouco você não vai exportar mais se você exporta, porque vão colocar muitas regras se você não adaptar o jogo. Sim. E os talentos, os jovens, essa geração, obviamente estão muito já entrando, quem está nesse mundo de trabalho já começa a ser os agentes de transformação disso daí, né? E quando a gente fala isso, também estamos falando dos terceiros. Estou comentando só um pouquinho, que a gente fala muito de ambiente, eu adoro, eu acho que as empresas, eu trabalhei numa grande empresa que veio também se transformando e recentemente vai transformando os ambientes, quando, né, muda a matriz, aí faz um negócio maravilhoso para você proporcionar ambientes maravilhosos, de você se sentir bem, mesmo tendo uma parte remota, mas como se preocupar com aquele que é o braço seu, os resultados seu e que pode te ajudar a você crescer ou não, e que são jovens da geração Z também, que às vezes pela qualificação também tem os seus níveis, né? Tá atuando lá no interior, que não tem grandes oportunidades, mas ele é um grande profissional. Mas se a empresa não pensar nisso, você está efetivamente matando uma possibilidade de ter um talento bom ou de reter um talento bom, como a gente está falando aqui, entendeu? É verdade. Fala, Disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!